Bom dia, Pai do Senhor, novo começo de semana, segunda-feira, graças a Deus. Vou pedir a Deus aqui uma palavra para nós e eu te peço que você ore junto comigo para Deus dar a revelação desta palavra, né? Porque se Deus não der a revelação, a gente não tem nada, né? Porque de nós mesmos nós não fazemos nada. Se Deus não der, a gente não tem. Então, eu gostaria que você orasse junto comigo para que Deus revelasse essa palavra, não só para mim, mas também para todo aquele que está ouvindo, aquele que está precisando de uma palavra. Que Deus venha falar conforme o querer dele e a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê uma palavra nesta manhã. Não só, Pai, para mim, mas para todo aquele que vier assistir esse vídeo, Pai. Que venha, meu Pai, ser preenchido, meu Deus, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para dizer aos Teus. Fala nesta manhã através da minha vida e que o Teu nome continue sendo glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Saiu aqui em Jeremias 9. Oxalá minha cabeça tomasse águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não me conhece, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Eu vou ler até aqui, esse capítulo 9 é extenso, mas só pelo título você já entende, porque o título diz assim: Jeremias lamenta os pecados do povo. Eu já vi muita ministração sobre Jeremias, e Jeremias foi apelidado entre as pessoas de o profeta chorão. E o choro de Jeremias não era sem causa, certo? Aqui essa palavra vai mostrar para nós que o choro de Jeremias não era um choro sem causa. E não era que Jeremias era um profeta chorão. É que ele se entristecia pelos pecados do povo. Porque mesmo Deus usando ele, usando vários profetas e já vindo falando, o povo continuava em erro, o povo continuava em mentiras, um mentindo para o outro, o povo continuava um enganando o outro, o povo se encontrava ainda em idolatria, que era um dos pecados que Deus mais falou, mais se manifestou contra. E Jeremias, por ver que a perversidade não passava, que a perversidade não saía do meio do povo, e que esse povo não se convertia total e completamente a Deus para fazer aquilo que apraz a Deus e para voltar a atenção ao que Deus estava usando na tua vida, este povo continuava em pecado e em pecado em cima de pecado. Cada um se sujava cada vez mais, cada um pecava cada vez mais, e isso era passado de geração, porque os pais, os filhos viam o exemplo dos pais, aqueles pais que deveriam ser espelho para os filhos de coisas boas, de boas notícias, de boa índole. Agora
exemplo para os filhos de mau caratismo, era exemplo para os filhos de engano, era exemplo para os filhos de mau caratismo, né? Tinha um mau caráter diante de Deus, se diante dos homens era visto aí como era o povo, imagine diante de Deus. E por isso que Jeremias chorava e se lamentava tanto. E talvez, se fosse um de nós, também se lamentaria, também se entristeceria. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente porque se você for ver no mundo aí fora e até mesmo dentro das igrejas, se você for olhar, for observar, você vai ver tanta falsidade, você vai ver tanto engano. E aí a palavra diz que nós não podemos confiar, né? Acreditar no irmão, no próximo. Meu Deus. Ó, guardai-vos cada um do seu próximo. Anda. O irmão não faz mais do que enganar. E todo próximo anda caluniando. A palavra manda que a gente fala ali para eles e também para nós. Cuidado. Cuidado para quem você fala, com quem você fala. Porque às vezes a pessoa só quer usar de engano com você, ouvir os teus projetos, os teus sonhos, ouvir o que você tem para dizer, para lá na frente espalhar o que você contou. Às vezes até de maneira errada, distorcida. Então a palavra manda que a gente tenha cuidado. E uma coisa que aquele povo não tinha era cuidado, porque todos faziam as mesmas coisas, todos usavam das mesmas práticas. E a gente não pode andar com todos e fazer o que todos fazem. Porque senão a gente comete os mesmos erros. Aí alguém pode dizer assim, mas fulano faz. Mas quem tem um compromisso com Deus não é você? Não sou eu? Compromisso com Deus não é meu? Então, desde que o compromisso com Deus se torna meu, eu que tenho que vigiar o que sai da minha boca, o que eu estou escutando, aonde, que roda que eu estou sentando, com quem eu estou andando. Quem tem que vigiar sou eu. Não estou dizendo que você não ande com pessoas, porque se o ímpio não ouvir falar de Deus, como ele crerá se não tem quem pregue, se não tem quem fale? Mas eu estou falando para você não se misturar e usar das mesmas práticas. Das mesmas práticas que alguns irmãos têm usado, não é necessário que você use também. E você diz assim, mas se fulano faz, eu não posso fazer. Não, você não pode, porque o seu compromisso é com Deus. E nós não temos mais Jeremias para chorar. Nós não temos mais Jeremias. Jeremias intercedia em favor do povo com o choro, com a lágrima dele para Deus. Agora nós temos o que não é só choro, não é só misericórdia, mas também é juiz. Porque agora quem vai diante de Deus com gemidos inexprimíveis por nós é o Espírito Santo. Mas como eu estou diante dele, ele que é misericórdia, ele que é meu juiz, como que eu estou? Como que eu estou? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é isso que diz a palavra. Não é isso que a palavra fala na hora que vai falar da ceia. Mas não é só para a ceia. Não é só uma vez por mês que você tem que se examinar. Você tem que se examinar todos os dias. E ver como eu estou. Como estou andando, o que eu estou falando. De que maneira estou vivendo. Quem são os meus ídolos? Que às vezes o ídolo não é só uma estátua, não é só uma imagem.
O ídolo também é algo que eu deixei entrar no meu coração e coloquei um trono ali para que sentasse. O meu ídolo pode ser o meu filho, pode ser o meu esposo, pode ser o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu patrão. Pode ser a minha arrogância com pessoas. Pode ser que eu me ache melhor. Pode ser eu mesmo. O meu ídolo pode ser eu mesmo. De me achar melhor. De achar que eu estou acima. Porque sobre o que o Espírito Santo tem ido ao Pai por você? Sobre o que ele está com gemidos inexprimíveis diante do Pai? Será que você está assim desse jeito? Que nada mais te abala, nada mais te molda, nada mais te muda, nada mais faz você voltar atrás e rever os seus conceitos, nada mais. Como que você está andando, caminhando? Por que o Espírito Santo está indo ao Pai interceder por você? Somos pecadores, somos, todos somos. Mas se não nos corrigirmos, nós não vamos mudar. Sabe uma ovelha, quando ela é brava, ela é do mato, ela é cansativa. Porque você coloca ela aqui, ela não fica, coloca ela lá, ela não fica. Coloca ela junto com o rebanho, ela quer bater no rebanho, ela quer correr, ela quer chutar. E aí o pai vem, o que é o pastor das ovelhas, e cuida e trata, e às vezes até fere, porque o pastor, quando a ovelha foge muito, ele tem que quebrar uma das pernas dela, para ela aprender a parar de fugir. Como será que o Espírito Santo tem que tratar conosco? Como será que o Espírito Santo tem que tratar com você? Será que ele vai ter que quebrar uma das pernas para você parar de ir embora? Para você parar de fazer o que quer? Você não tem que mudar o mundo com as suas palavras. Você tem que mudar você. Muda você primeiro. Sabe quando você diz para o outro: ai meu Deus, aceite Jesus. Você diz assim para o outro: aceite Jesus. Vem para Jesus. E quando o outro está na presença de Deus, você fala para ele assim, ó: você não pode mais beber. Você não pode mais fumar. Você não pode ir na sua boca, não é quando você vê o novo convertido fazendo coisa errada, fazendo coisas que nós condenamos como erradas. E por que você também não tem isso para você? Por que você não diz para você: não engane mais? Não use de engano, não minta mais. Você não pode mais. Você já teve a sua perna quebrada. A sua perna já foi quebrada pelo pastor. Já veio as lutas para sua vida. Você não pode repetir os mesmos erros de novo. E de novo. E de novo. Vamos nos corrigir a nós mesmos. Vamos olhar aqui, ó. Dentro de nós. Dentro de nós. E pedir misericórdia para Deus. Falar para Deus assim: papai, me ensina, me ajuda. Se for necessário, quebrar minhas duas pernas, mas não me deixa viver em pecado. Não me deixa viver em engano. O que nós queremos de Deus? O que queremos de Deus? Somente amor e misericórdia, mais nada.
Não queremos nos corrigir por amor a Ele. Não queremos nos corrigir por amor a nós mesmos. Ai, amados, que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Eu gostaria de fazer mais uma oração aqui por nós. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações neste dia. Te peço, Pai, que o Senhor venha nos corrigir, meu Pai, os nossos erros, nossos defeitos, Pai. Se necessário for, quebra nossas patas, nossas pernas. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade. Mas nos coloca, Pai, no centro da tua vontade. Tira de nós toda palavra de engano, toda mentira, toda contenda, toda malícia, toda inveja, todo olho grande. Tira de nós toda falsidade, Pai. Habita dentro de nós e nos purifica os corações. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, Deus continue falando aos vossos corações e que o nome do Senhor seja glorificado em tempo e em fora de tempo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.